Uma boa noite e a paz do Senhor a todos que nos assistem, a nós que podemos, pela graça do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, estar aqui. E em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós damos início ao nosso culto de entrega, de louvor e adoração ao Teu nome. E para isso nós estaremos trazendo uma leitura na Palavra de Deus, que se encontra em Jeremias 3, versículo 19. E a Palavra de Deus nos diz assim: Eis que eu mesmo tenho proclamado, com que tamanho júbilo eu te trataria, com a alegria que se trata os filhos amados. Presentearia-te com a terra aprazível, a mais bela herança entre todas as nações da terra. Gostaria tantos que me chamassem de Abba, papai, e jamais deixasses de me seguir. Que nós possamos sentir o desejo dos nossos corações cada dia mais ardentes por isso. Nós temos vivido dias terríveis. Nós temos perdido pessoas a quem amamos, pessoas a quem nós admiramos, pessoas próximas, alguns familiares, muitos membros da nossa igreja. E essa semana eu me coloquei a pensar na seguinte questão: que às vezes essas pessoas vão e nós não conseguimos entender a paz com que essa pessoa nos deixa. Aí nós começamos a nos questionar, e quando nós voltamos à palavra do Senhor, nós entendemos que a morte para nós, apesar de trágica, apesar de dolorosa para muitos, é só mais um adormecer, para quando o Senhor nos chamasse para essa terra que Ele nos prometeste, e nós possamos chamar Ele de papai. Eu gostaria de convidar a você, onde você está, da forma com que você está, para que você colocasse seus pensamentos agora em Deus e estendesse essa oração a uma pessoa que você, nesse momento, chegou na sua mente, você lembrou dela, ou durante a semana você lembrou muito dela. Ore conosco e entregue a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Deus de graça e misericórdia, Pai de infinita bondade, neste momento, Senhor Jesus, nós começamos esse culto, Senhor, com a certeza, Senhor, que Tu tens cuidado de nós, Senhor Jesus. Com a certeza, Senhor, que a Sua vontade soberana, Senhor, tem feito coisas grandes, Senhor Jesus. Aplausa, Senhor, que algum voltasse para Ti, Senhor, e permitisse, Senhor, que nesta noite, Senhor, ainda estivéssemos aqui. Mas nós sabemos, ó Pai, que qualquer que seja a Sua decisão, ó Deus, nós estaremos, ó Pai, com os nossos corações alegres, Senhor Jesus. Apesar, Senhor, da perca, Senhor, das dores, nós continuamos, Senhor, acreditando no Teu poder, ó Deus, e que Tu tem algo melhor para nós. Senhor, neste momento, ó Pai, entre em cada lar, ó Deus, a cada pessoa, Senhor, que se encontra abatido, Senhor, que se encontra triste, Senhor, desanimado, Senhor Jesus, traga, Senhor, o vigor físico, ó Pai, traga o ânimo, Senhor, traga a certeza da salvação para este lar, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, no Teu agir, ó Pai, e nós sabemos, Senhor, que nosso lugar não é nesse reino, Senhor, e que se Tu nos chamastes, ó Pai, será, Senhor, com motivo, Senhor, de alegria, ó Pai, que um dia o chamaremos, Senhor, Abba, Pai, e escutaremos, Senhor, o nosso nome chamado por Ti, Senhor. É nessa, Senhor, alegria, Senhor Jesus, que nós recebemos, Senhor, nessa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Entregue, Senhor, esse culto de louvor e adoração a Ele, e seja grato por mais um dia de vida que Ele tem nos dado. Nós Te amamos, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Aleluia, Jesus. Aleluias.
pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Casa Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Casa Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer.
do Senhor. Do nosso Senhor e Salvador. A igreja, ela está firmada naquele que é poderoso. O nome sobre todo nome. A perseguição, na época de Paulo, não parou a igreja. O Covid agora, ele não parou a igreja. As igrejas estão fechadas, mas a gente está recebendo a palavra. Você está recebendo a palavra. A igreja do Senhor, ninguém derruba a igreja do Senhor. Ela foi firmada, não em areia, mas na rocha. A rocha que é Cristo, o Senhor e Salvador. A igreja, ela não vai parar. A gente pode estar abatido, a gente pode estar desesperado às vezes. Mas Deus, Ele está conosco. Ele é o fundamento de todas as coisas. Ele é o motivo por qual você está aqui, pelo motivo que nós estamos aqui. E ó quão lindo, e ó quão maravilhoso é o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus, Ele pode curar, Ele pode sarar, Ele pode fazer milagres. E só Ele pode fazer isso. Só Ele pode restaurar a sua vida. Só Ele pode fazer milagres. Nenhum outro Deus, além do nome de Jesus. Só o nome de Jesus que mantém essa igreja de pé. Só o nome de Jesus que é capaz de todas as coisas. Então, meu irmão, eu convido você nessa noite a adorar e engrandecer esse nome. Ele é santo, Ele é poderoso. Busque e receberá. Ele é seu Pai, seu amor. Busque a Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Eu convido, então, vamos adorar ao nosso Deus, aquele que é poderoso, aquele que é invencível, aquele que é o nome sobre todo o nome. Aleluia, Jesus.
Jesus, para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tributai ao Senhor, vós filhos poderosos. Rendei ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor por causa do seu esplendor e da sua santidade. A voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas. Ó Deus glorioso, troveja ao Senhor sobre a vastidão dos mares. Neste momento eu gostaria de te convidar a ofertar ao Senhor. Nós temos as nossas formas. Você pode fazer através das formas que te vão ser colocadas aí, ou entrar em contato com a nossa tesouraria. E neste momento eu gostaria que você entregasse ao Senhor a sua oferta, seja ela monetária, seja ela de amor. E eu gostaria que você que pode ofertar nesta noite, agradeça a Deus por isso e não deixe de ofertar. E eu gostaria de pedir a você que talvez não possa ofertar. Eu queria dizer para você que se o seu coração tiver um desejo de ofertar na casa do Senhor, mas a sua finança não for possível, essa talvez seja a oferta mais valorosa para o Senhor Jesus. Nesta noite eu gostaria de convidar a você que é empregado, ou você que tenha uma empresa. E nesta oração nós estaremos orando para que Deus continue te dando forma de ofertar, através do seu emprego, através do lugar onde você trabalha, através da forma com que você venha sustentando a sua família. Que o Senhor possa estender as suas mãos poderosas e você tenha com abundância. Senhor meu Deus, neste momento, Senhor, nós estamos aqui. Nós entregamos as nossas vidas, Senhor, e a vida dos teus servos, Senhor, em tuas mãos, ó Deus. E nós te pedimos, ó Pai, que neste momento, Senhor, difícil que temos passado, Senhor Jesus, que o pão de cada dia, Senhor, não venha faltar, ó Deus. E que não venha faltar, Senhor Jesus, na casa do Senhor, mantimento, ó Deus. E que os teus servos, Senhor, não fiquem desamparados, Senhor Jesus. Aquelas pessoas, ó Pai, que empregam, ó Deus, e que tem, Senhor Jesus, pessoas, Senhor Jesus, que vivem, Senhor, daquele local de trabalho. Eu gostaria, Senhor Jesus, de impetrar, ser uma bênção, Senhor, para esse lugar. Que as mãos poderosas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Santo Espírito de Deus venha, Senhor Jesus, tomar, Senhor Jesus, coração e mente, ó Deus, que possam ter discernimento, Senhor Jesus, para administrar, ó Pai, esses momentos difíceis. E aquele, Senhor, que depende, Senhor, daquele trabalho, Senhor, não venha faltar. E que eles possam trazer, Senhor Jesus, à casa do Senhor, a seu dízimo e a tua oferta, Senhor Jesus. Porque tu, Senhor, tens suprido todas as coisas. E nós confiamos e cremos, Senhor Jesus, no poder que há em ti, Senhor Jesus. Glorificado seja o teu nome. Oferte em o nome de Jesus. Aleluias. Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
não seremos abalados, porque é o amor de Jesus que nos sustenta. É por Ele que todas as coisas são feitas. Em Romanos 5, diz o seguinte, Romanos 5, versículo 6, porque estando nós ainda sem força, Cristo, a seu tempo, morreu por todos nós. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse a morrer por um homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por cada um de nós. Talvez você não entenda, porque nós somos pecadores. Nós não merecemos nada, mas Jesus se fez carne. Jesus, Ele se transformou em servo para salvar cada um de nós. A cruz que era sua, que era minha, a morte que era minha, a morte que era nossa, os nossos pecados, tudo Ele levou sobre si, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. A cruz sozinha, ela significa morte, dor, pecado, mas a morte com Jesus Cristo significa salvação, vida eterna. Jesus não veio à terra para ser famoso. Jesus veio à terra para salvar vidas, salvar a todos nós, nós que estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Jesus nos trouxe vida. E a Bíblia conta que neste dia, no dia da morte de Jesus, o céu se escureceu, a terra tremeu, e naquele momento Jesus pegou todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Jesus, Ele fez tudo por amor. E que amor tão grande, amor imensurável. Jesus fez isso para que um dia Ele possa vir nos buscar, para que você pudesse se arrepender dos seus pecados, voltar-se a Ele, e Ele buscar você e morar com Ele. Este é o nosso desejo essa noite, morar com Jesus Cristo. Abre o seu coração, Ele está à porta e bate, e aquele que diga, entra, Ele entra e faz morada. Jesus quer fazer morada nos nossos corações, e Ele em breve, Ele vai voltar. Todos os acontecimentos, eles indicam a volta de Jesus. Não tarda a voltar aos pés de Jesus. Veja o sacrifício que Ele fez por você. A morte, ela pensou que venceu, mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus nos deu vida. Use a vida que Jesus te deu. Essa vida aqui terrena, ela é passageira, ela passa como um sopro, mas a vida eterna, ela que nos interessa. Ela vem dos céus, ela vem para todos nós. Aleluia. Receber um lindo
prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na Nova Jerusalém. Aleluia. Ele Vem me buscar, eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar, te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber o lindo tesouro face a face. O verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na Nova Jerusalém. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro face a face. Eu verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na Nova Jerusalém. Me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na Nova Jerusalém. Paz do Senhor, nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. É sempre bom tê-los conosco. A porta da igreja, ela está fechada, mas Deus nos dá estratégia para continuar pregando e levando as santas promessas em um tempo tão difícil, em tempos difíceis que estamos passando. Sejam todos bem-vindos, nossos irmãos. Eu cumprimento com a gloriosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, nós vamos refletir sobre um tema que é a maior promessa
que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada. Gostaria que vocês me acompanhassem numa leitura em Apocalipse 21. Nós iremos ler do versículo 1 até o 7º, o 10 e o 11, 22 e o 27, e na sequência Apocalipse 22, versículo 1 e 5. Abra aí em Apocalipse 21, mantenha a sua Bíblia aberta durante esta nossa reflexão. O tema da nossa mensagem é Novo Céu e Nova Terra, a promessa que se cumprirá. Capítulo 21, versículo 1 e seguintes. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Continue comigo. Não importa a versão bíblica que você esteja acompanhando, não importa sua religião, se é uma Bíblia católica, pode acompanhar junto comigo para compreendermos aqui esta santa promessa. Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Versículo 10, acompanhe comigo, a visão da Nova Jerusalém. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia dos céus. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Versículo 22 e seguintes. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que precedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite,
e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus ilumina e reinarão para todo o sempre. Feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, pela graça e misericórdia do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui para levar a Tua palavra, meu Deus, em um tema, meu Deus, uma promessa tão relevante para a nossa vida em dias tão difíceis, Senhor. Pai, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento para que possamos compreender tão gloriosa promessa, meu Deus. Pai, que o Teu Espírito Santo me use nesse momento, Pai, e possa levar, meu Deus, aos Teus filhos que nos ouvem nesse momento, uma palavra de esperança, Pai, que foi feita lá no primeiro século, meu Deus, e é tão importante para nós nesse momento. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta aí em Apocalipse 21. E eu quero convidar vocês para esta reflexão. Prometo que não será uma mensagem longa. E te convidar para então refletirmos e aqui trazer vocês uma reflexão tanto no tempo presente que nós nos encontramos, quanto no passado, no momento em que esses textos foram escritos e revelados ao apóstolo João, e também termos um olhar para o futuro, para podermos compreender tão maravilhosas promessas. Então eu te chamo agora para o nosso momento no presente. Eu creio que nós estamos vivendo os dias mais difíceis desse século, pastor Moisés, século 21. As notícias, como revelou nosso irmão Renato aqui na abertura, são terríveis. O cenário é de guerra. Quando nós abrimos os jornais, ontem mesmo, pior sábado da pandemia, os números de mortes batem os recordes dia após dia. Falta de profissionais na saúde, não há vaga nos hospitais, falta de medicamento e até mesmo notícias de falta de oxigênio. Amigos, irmãos e até mesmo nossos parentes estão adoecendo e partindo. Se nós formos fazer uma reflexão e pensarmos nessa semana, quantos amigos e conhecidos nós perdemos? Muitos que estão nos assistindo perderam seus pais, esposo, esposa. Algo inimaginável está acontecendo. Os governos se digladiam, não há solução aparente, porque não se sabe quando haverá uma vacina e até mesmo a notícia de reinfecção e até mesmo de possível contágio pós-vacina. O tempo é de muita tristeza, de dor e de lágrimas, dói no peito. Mas eu queria trazer à memória de vocês e à minha memória a nossa maior promessa e esperança que possuímos, que é a vida eterna. Em um novo céu e uma nova terra, como está descrito em 2 Pedro 3,13. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Agora eu te chamo para uma reflexão no passado, no período em que esta promessa foi revelada ao apóstolo João. Foi escrito provavelmente no ano 90 a 96 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Domiciano, um dos piores perseguidores da igreja. A igreja enfrentava uma terrível perseguição desde o ano 64 depois de Cristo.
no dia 18 de julho de 64, como nós já descrevemos aqui em outras mensagens, um fogo se alastra rapidamente pela cidade de Roma. O fogo dura então 6 dias e 7 noites, volta a acender esse fogo por mais 3 dias. 10 dos 14 bairros de Roma foram devorados pelas fortes chamas. Os únicos bairros que resistiram, que não foram incendiados, não ficaram intactos, eram 2 bairros em que residiam cristãos e judeus. A história revela fortes indícios de que foi Nero quem, em seus delírios, em sua loucura, colocou o fogo em Roma como desculpa para posteriormente perseguir os cristãos. O historiador Tácito, citado por Justo Gonzalez, escreveu que talvez o fogo tenha se iniciado por um acidente. Mas independente da causa, o certo é que Nero, então, a partir de 64, inicia uma ferrenha perseguição aos cristãos. Tácito afirma que os cristãos eram vestidos, então, em peles de animais para que fossem mortos adentadas por outros animais, eram incendiados ao cair da noite para que iluminassem a cidade. Dias terríveis de perseguição. É nesse cenário de perseguição, de intolerância, de desespero, de agressões, de prisões, de martírios, que um a um dos apóstolos foram falecendo. O apóstolo Pedro crucificado de cabeça para baixo, o apóstolo Paulo saiu da prisão para ser martirizado e degolado pela espada de Roma. Aparentemente, não havia esperança para a igreja. E o apóstolo Paulo, então, estava ali banido, exilado, preso na ilha de Pátimos. Todos os apóstolos mortos e o principal líder da igreja, o principal pastor exilado para sempre. Tudo levava a crer que Deus não tinha o controle e domínio da situação. Que Jesus, então, não voltaria conforme prometido. E que tudo estava perdido. No entanto, é nesse cenário de caos, de total desespero, em que os cristãos eram perseguidos a fio de espada, eram queimados vivos, é que Jesus Cristo aparece e mostra a João o que tinha acontecido, o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Apocalipse 1, no versículo 1 e 2, já na abertura do livro de Apocalipse, que é esta revelação maravilhosa a nós hoje, nos traz de uma forma bem clara. Apocalipse 1, versículo 1 e versículo 2. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Ou seja, Deus dá a revelação a Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelos seus anjos a enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. No momento de extremo desespero, de total falta de esperança, Jesus mostra então ao apóstolo João uma revelação maravilhosa que hoje está à nossa disposição. Aí agora eu te chamo para uma viagem para o futuro, para nós olharmos para o futuro. Nós já olhamos a situação em que nós encontramos no presente,
fizemos uma reflexão sobre o passado, o período em que isto foi escrito, e agora um olhar para o futuro. Jesus Cristo, então, revela aos cristãos da época e também a nós o livro Apocalipse, escrito pela Igreja Adventista da Promessa, nos descreve que, na verdade, foi tirado o véu que cobria a percepção da verdadeira história, ou seja, era o caos total. Cristo vem, então, com essa revelação, tira esse véu sobre essa visão limitada que os cristãos estavam tendo e que nós estamos tendo hoje, e traz então discernimento ao seu povo, com o propósito principal de nos dar esperança, de trazer motivação para que possamos perseverar na fé. É uma exortação à esperança. Se formos analisarmos a palavra do Senhor na Bíblia Sagrada, são poucos os versículos que de fato descrevem a vida eterna. Mas são muito fortes e vivos em promessas. Esses versículos, eles nos impactam e atingem o nosso coração de uma forma muito clara. E aqui dá para compreender a palavra do apóstolo Paulo, quando ele descreve que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra é verdadeira. Esses conjuntos de versículos que revelam a palavra de Deus não se resumem a letras perdidas. Ela é a palavra viva. Ela tem precisão de um bisturi, de um cirurgião, que opera em nós de forma eficaz. Tente prestar atenção nessa linda promessa. Essas promessas exigem de nós um posicionamento de perseverança, de fé. Não podemos nos apavorar. Pastor Brás, no domingo passado, foi muito claro. A situação é difícil. A situação é de dificuldade. Tem horas que o medo bate em nossos corações, mas nós não devemos temer, como disse o pastor Braz em sua mensagem. Nós não seremos abalados, e nós não podemos lutar por nós mesmos, como foi dito. Nós devemos nos agarrar nessas ricas promessas, que exigem de nós um posicionamento, uma tomada de decisão em nossas vidas, para permitir que essas promessas e o Senhor Jesus Cristo nos guie. Amada igreja, assim como no fim do 1º século, nós temos esperança. Há esperança. Essas promessas se cumprirão. Importante ressaltar, abra sua Bíblia aí no Apocalipse 21, a partir do versículo 1, quero que você acompanhe comigo essa leitura. A cena aqui, que nós vamos ler agora, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o 1º céu e a 1ª terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Essa cena revelada ao apóstolo João aqui, ocorre após a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, a primeira ressurreição. Não dá tempo aqui de nós descrevermos e tratarmos sobre tudo isso, mas aqui resumidamente, para que vocês se situem no futuro, o que há de acontecer. Jesus então volta, a primeira ressurreição ocorre,
Há a transformação dos justos que estão vivos em um corpo glorioso. Os justos ressuscitam, os injustos caem por terra. Ocorre então a prisão de Satanás aqui na terra e a permanência dos salvos por 1000 anos com Deus e Jesus Cristo nos céus. A cena que nós vamos revelar aqui agora é após todos esses acontecimentos: vinda de Jesus, primeira ressurreição, morte dos injustos, prisão de Satanás e 1000 anos vivendo com Deus e com Jesus Cristo nos céus. Os salvos, então, estão na Cidade Santa e retornam com Cristo. E aqui nesse contexto nós vamos ver que há uma tentativa frustrada do príncipe das trevas em atacar a Nova Jerusalém. Apocalipse 20, se você voltar um pouquinho, do versículo 8 e no versículo 9, do capítulo 20 de Apocalipse, revela o seguinte, que marcharam então pela superfície da terra, porque aí já ocorreu a segunda ressurreição, a ressurreição dos injustos. Satanás, então, em conluio, cria um movimento para atacar a Cidade Santa e marcham pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Satanás estava em um grande número de seguidores. E aqui o versículo revela que seu número era como a areia do mar. Mas há então o juízo e a batalha final. Fogo descendo do céu e os devorando. Morte dos ímpios e Satanás é exterminado para sempre. E é aqui que eu quero que vocês reflitam comigo. No versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. O novo aqui é revelado pela palavra grega kainos, que significa recentemente feito, recente. Então ele vem da raiz ken, que significa ficar fresco. A terra, então, ela é reconstruída, ela é refeita. Na sequência, no versículo 2, até o versículo 10, nem a maior indústria cinematográfica, e aqui eu falo para vocês, não há Star Wars, não há Marvel, nem Liga da Justiça que consiga recriar esta cena. O cinema nunca tentou, e não iria conseguir, trazer uma cena que se comparasse a tão gloriosa promessa. A Cidade Santa flutuando e descendo poderosamente dos céus. E eu, João, vi a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que do céu descia, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. No versículo 10, acompanhe comigo. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia dos céus. Eu confesso a vocês que quando eu ouvi isso a primeira vez, me trouxe uma certa dúvida e uma angústia. Porque é algo inimaginável aos nossos corações. E há muito tempo atrás, eu ouvi o pastor Eliseu, meu pai,
pregando sobre esta palavra, e esta palavra ficou guardada dentro do meu coração e nunca mais eu duvidei. Amados, hoje nós vemos a NASA, com o seu poder, as imagens que ela traz do universo, satélites flutuando, foguetes que são lançados aos céus. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Essa cidade tinha a glória de Deus, no versículo 11. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Aqui no versículo 16, por curiosidade, nos revela que a cidade estava situada em um quadrado, e o seu comprimento era tanto como de sua largura, ou seja, ela tinha uma forma cúbica. E o seu comprimento, então, era da mesma largura, e mediu a cidade com a cana de até 12.000 estádios, que isso aqui dá em média 2.400 quilômetros de comprimento, de largura e de espessura. 2.400 quilômetros. Há uma discussão teológica se esse número é literal ou não, mas isso aqui não importa. Creio que seja literal, que não reflete essa exata quantia, mas isso não importa para definir a grandiosidade desse momento. A cidade então flutuando e descendo poderosamente dos céus, é isso que João vê. E aqui na sequência dos versículos nós vemos algumas características e acontecimento do novo céu e da nova terra e da nova Jerusalém. Primeiro, a nova Jerusalém, ela será a capital da nova terra. Centro de adoração, ela é o próprio templo. Olha o versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, e Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Diferente, amados, amigos, da Jerusalém terrena, que é frágil, que é humana, vítima de invasões, de disputas, ataques, que é temporária, que é precária. A Jerusalém é celestial, a nova Jerusalém, ela é divina, não tem como ser abalada, ela é segura, é eterna, e não há nela impureza. O tempo é curto, não dá para descrever, mas as ruas são de ouro, as suas portas de pérolas, a espessura, é tudo definido aqui, e a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Nela não há impureza. Nela estará o governo soberano de Deus. Nós estaremos então, e aqui é bom que fique bem claro para vocês, habitando na nova terra. Uma terra transformada. Se na nossa terra há cenas tão lindas que nós vemos na televisão, no mar, na natureza, é impossível imaginar a beleza que será a nova terra. Habitando nós então da nova terra, a nova Jerusalém, ela será o tabernáculo de Deus com os homens, e nós teremos acesso à nova Jerusalém. Lá não haverá partidarismo, haverá um só governo, pastor Moisés. Nós vemos hoje o cenário de disputa. Governo federal, governo estadual, prefeitos, decisões tomadas pela justiça. Há uma confusão, há um caos. Ora se suspende feriado para não haver aglomeração. Poucos dias depois antecipa feriados para que as pessoas não trabalhem. Há uma confusão generalizada, Renato. E lá haverá somente um governo. Ao tentarmos imaginar o quão glorioso será, nós somos limitados pela nossa natureza
humana, carnal. Isabela, 1 Coríntios 2:9 nos diz que as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amados, não há ouvido, não há olho, não há entendimento que possa compreender a grande glória que a nós será revelada. Romanos 8, versículo 18, o apóstolo Paulo descreve que, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nessa nova terra, temos ainda outras promessas. Não haverá maldição, haverá plena harmonia, Flávio. Apocalipse 22, do versículo 1 ao 4, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que precedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, quando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus. Não haverá maldição, não haverá conflito, Pedro. Nós vivemos em um mundo totalmente conflituoso, litigioso. Isaías 11, quem puder me acompanhar, versículos 6 e 7, revela assim um pouco, traz um pouco para nós, Flavinha, um pouco dessa harmonia para que a gente possa imaginar. Olha só o que revela o profeta Isaías no capítulo 11, versículos 6 e 7. E morará o lobo com o cordeiro. É possível hoje, no mundo em que nós vivemos, um mundo precário, em que o pecado habita, um lobo morar com um cordeiro? Na nova terra isso será possível. E o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a nédia e a ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. Isso é só um pequeno reflexo daquilo que está para acontecer. Terceiro, aquilo que nos está afetando muito neste momento e já caminhando para o final da nossa mensagem, a promessa de que haverá justiça e saúde. Apocalipse 21, versículo 4 e 5, nos revela que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Deus limpará de nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, não haverá injustiça, porque estamos sob o governo soberano de Deus. Tente imaginar tão maravilhosa promessa, amada igreja.
a morte não mais será temida. As doenças nos causam sofrimento, nos desgastam fisicamente, emocionalmente, nos debilitam, deprimem, nos angustiam e nos levam à morte. Mas a morte já foi vencida e o pecado não mais existe. Mais uma promessa: não haverá mais noite. Não haverá mais noite. Apocalipse 21, versículo 22. Acompanhe comigo. Aliás, versículo 23, capítulo 21, versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações, amada igreja, andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Capítulo 22, versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e o reinarão para todo sempre. E por fim, gostaria que vocês prestassem atenção nesta grande promessa que Deus revelou para nós. Vocês lembram da mensagem do pastor Luiz Eduardo? Sábado passado, você que não está nos assistindo, se inscreva no nosso canal e você tem lá acesso a todas as mensagens. Sábado passado, o pastor Luiz Eduardo fez uma linda reflexão com o tema Descobrindo a Nossa Identidade. Antes éramos perdidos, agora perdoados, e no futuro seremos marcados. Teremos o nome de Deus gravado em nossa testa. Olha bem, passado, estávamos perdidos. No presente, perdoados. E no futuro, marcados eternamente. Antes, sem identidade alguma, perdidos. E Deus faz questão de nos marcar eternamente. Caminhando para o final, então, dessa reflexão, e eu gostaria de convidar o grupo de louvor para se posicionar. Amada igreja, esse mesmo Jesus, o mesmo Jesus, que revelou tão gloriosa e maravilhosas promessas, está aqui neste momento. Ele está aqui neste momento. Ele está aí onde você está, acompanhando esta mensagem, essa reflexão. E Ele faz um convite a você, que se encontra sem total esperança nesse momento. Temos vivido dias difíceis, já falamos aqui. Doença, economia, não sabemos o dia de amanhã, o que irá acontecer. Essa semana perdi dois grandes amigos, homens justos, homens de fé. Pastor Ciozinho Tavares. Tinha conversado com ele na quinta-feira à noite, por volta de 21 horas. Estava lançando o seu quarto livro e honrosamente me convidou para fazer a apresentação do seu livro, do seu quarto livro. Já no fim de semana lhe faltou ar. E alguns dias depois, poucos dias depois, já não estava mais entre nós. Os tempos são difíceis. Mas esse mesmo Jesus,
que fez essas maravilhosas revelações ao apóstolo João e a nós, Ele te faz um convite poderoso. Esse mesmo Jesus nos diz, lá em João 14, versículo 1 e 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Há lugar para você, meu amado irmão, meu querido amigo. Há lugar para você, para mim, para nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejai vós também. Temos esperança, amada igreja, nem tudo está perdido. O apóstolo Paulo descreve em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 14 e 18, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Aleluias. Apocalipse 22, 7. Eis que venho em breve. As ruas Glória a Deus. são de ouro e de cristal. Aleluias. Eis que venho em breve. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Glória a Deus. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Aleluias. Rio da vida, claro como cristal. Esta é a grande promessa para nós, amada igreja. Verei a face do meu mestre. Aleluia, nós veremos. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei céu novo em mim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei céu novo em mim. Glória a Deus. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho em breve. Aleluias.
Glória a Deus. Do rio azul, morte, choro, Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim, e não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em ti. Da profecia desse livro. Amada igreja, e o que fazer diante de tão gloriosas promessas? O que fazer? Jesus Cristo já nos deu o recado: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Fique firme. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente em sua vida, faça a sua decisão, se posicione. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se eu for, eu vou preparar lugar. Virei outra vez e os levarei para mim, para que onde eu estiver estejais também. Já encerrando essa mensagem, a diaconisa Cleia faleceu o ano passado, nossa querida irmã de Rondonópolis, e eu acompanho a sua filha Natália pelas redes sociais. Eu pedi permissão a ela o dia que eu vi uma postagem dela no Instagram, uma frase dela que me chamou muita atenção, e ela me autorizou. Logo após o falecimento da sua querida mãe, da nossa querida irmã, ela escreveu a seguinte frase: quando o Consolador é presente mesmo na dor, sorrimos. Mesmo com as lágrimas caminhamos. Mesmo que eu não veja a saída, temos o céu. Porque a nossa esperança não está nesse mundo de sorrisos curtos. Nossa alegria está na eternidade. Diaconisa Inês Gomes, no sepultamento do pastor Ciozinho, nos deixou um exemplo claro de fé e de esperança.
Vocês que gostavam dele, se vocês querem um dia reencontrar com ele, siga aquilo que ele pregava a vocês. Vamos manter a fé e a esperança. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Nesse momento eu vou orar com vocês e na sequência despedir com a bênção apostólica. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, aprendemos hoje aqui, meu Deus, e refletimos tão maravilhosa promessa revelada por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo ao apóstolo João, quando estava lá em exílio, no martírio, se preparando para a morte, um período terrível, meu Deus, em que os cristãos eram perseguidos e estavam sem esperança, meu Deus, como hoje estamos. E Tu nos mostraste, meu Deus, uma gloriosa promessa, uma revelação poderosa, meu Deus, da volta do Teu Filho amado Jesus Cristo a essa terra. Pai, nós seremos então, meu Deus, em corpo glorioso, morar contigo, meu Deus, por 1000 anos no céu. E depois, meu Deus, voltaremos a esta terra, na Nova Jerusalém, meu Deus, que vai descer dos céus, meu Pai. E então, meu Deus, nós moraremos contigo para sempre, num lugar em que não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá sofrimento. O pecado já não existirá mais, meu Deus. Que essa promessa, Senhor, esteja guardada em nossos corações, para que possamos nos posicionar, tomar uma decisão definitiva, meu Deus, até encontrar contigo. É o que eu te peço, Pai. Vá lá em cada lar, meu Deus. Abençoe esse pai, esta mãe, os filhos, meu Deus, os avós, os nossos irmãos que estão internados, meu Deus, nossos amigos e todos, meu Deus. Nós fazemos um clamor em favor do nosso país, meu Deus. Direciona, meu Deus, dá discernimento aos nossos governadores, meu Deus, aos nossos administradores, meu Deus, que não venha faltar, meu Deus, medicamento e oxigênio, meu Deus. Oh, Pai, dá vida, Pai, restaura, Senhor, a paz. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e sempre. Amém.